Salve a todos, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal do Collegium Pietatis, espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. Nesse vídeo eu gostaria de falar de um aspecto dos mitos que é a violência. Recentemente eu me engajei aí numa discussão na internet relacionada a esse aspecto violento, selvagem dos mitos e dos deuses, né? Uma pessoa quis dizer que os mitos gregos e romanos eles tinham pouca validade, que eles não valiam muita coisa porque representavam os deuses em aspectos selvagens, bestiais, animalescos, e isso era degradante para o ser humano. Era como se estivéssemos vendo na divindade uma coisa ruim e cultuando essa coisa ruim que existe nessa divindade, né? Primeiro, antes de chegar nas considerações, né, sobre esse aspecto violento, eu gostaria de fazer uma contextualização em questão de filosofia. Por exemplo, Platão, na República, ele argumenta que os deuses são sumo bem, o divino é o sumo bem. Então, o divino sendo sumo bem, ele não pode cometer atos vis, maldosos, ele não pode cometer atos de violência. Então, Platão sugere na sua República que os poetas, né, que representam os deuses cometendo atos de ódio, de ira, de violência, esses poetas sejam banidos da sua República. Então, é como se Homero e Hesíodo não existissem na República platônica ideal. Isso gera uma consequência um pouco complicada e até absurda para nós pagãos, né? Porque imagina a gente ter um reconstrucionismo pagão hoje em que Homero, Hesíodo ou Ovídio ou outros poetas clássicos não existam e que esses mitos não existam, sejam tratados como mera mentira, né? Os neoplatônicos mais tarde continuam com essa mesma crença de que a divindade é o sumo bem, não pode cometer atos maus. E, por exemplo, em Salustio, né, sobre os deuses e o cosmos, existe a ideia de que os mitos encerram em uma linguagem ali mais fechada algumas verdades mais profundas e que cabe ao filósofo discernir essa linguagem mais profunda e discernir as verdades dentro desse mito. Mas isso gera uma outra consequência que muitos neopagãos hoje acabam até insistindo em um certo erro. Eu, pelo menos, considero isso um erro, que é o de tratar o mito como uma linguagem infantilizada, inferior, que era criado por um homem primitivo, que ainda não tinha contato com a filosofia ou com a ciência, e por isso o mito ele é uma qualidade inferior de narrativa. Eu não acredito nisso, eu acredito que o mito ele é uma linguagem muito sublime, superior, e é por isso que os poetas usam o mito o tempo todo, porque na poesia você consegue falar coisas que pela mera lógica fria da ciência, da filosofia, você não conseguiria. E é aí que está a profundidade dos mitos. Isso gera uma outra consequência, que você também tratar a própria filosofia clássica antiga pagã como uma filosofia inferior, porque ela faz referências ao mito o tempo todo. O próprio Platão faz referências aos mitos, né? E gera uma outra consequência ainda mais extrema, que é a consequência prática ritual. Porque diversos ritos na religião pagã, eles dependem desses mitos que envolvem violência, por exemplo. Então, por exemplo, quando na religião romana, o sacrifício animal ele era chamado de hóstia. A vítima de sacrifício era hóstia. E hóstia porque está relacionada a hostis. Hostis significa inimigo, ou seja, o ato de sacrifício ele é um ato violento. E a gente vê nos motivos míticos que às vezes o sacrifício de uma deidade ou de algum animal mítico possibilita a criação de outras coisas. O próprio sacrifício da Medusa possibilita a criação de Pégaso e de outras serpentes em um deserto, por exemplo. Naquele motivo mítico de Mitra, quando ele sacrifica o boi, se cria toda uma vida, né, todo um mundo. Então, se a gente trata o mito, né, a violência ritual, como algo inferior, mais baixo, a gente vai ter que desconsiderar toda a prática ritual do paganismo e ela vai se tornar inválida, né? A gente vai, não sei, vai ter que criar uma religião que seja amigável e não violenta. Isso é um pouco problemático, pelo menos na minha opinião. Eu acredito que o caminho seria um caminho distinto. Em vez da deidade ser tratada como sumo bem, eu pelo menos não sou platônico nesse sentido, a deidade ela é também violenta. A violência faz parte do mundo divino e existe atos de violência entre deuses também. Tanto é que o reinado de Zeus ou de Júpiter ele se concretiza a partir de uma guerra. A titanomaquia se concretiza a partir de atos de violência.
Eu acho que vale lembrar que nossa realidade, né, nossa pátria, nosso país, ele não foi construído de forma amigável. Existem conflitos, existem lutas, e os próprios antigos, né, os romanos, os gregos e todos os outros povos pagãos tinham plena consciência de que suas vilas, suas pátrias, suas tribos foram construídas a partir de violência também, de lutas, né? Que, por exemplo, a Ilíada é basicamente uma história de luta, é uma história mítica de luta, em que os deuses também participam dessa história e ajudam os seres humanos nas suas lutas e seus atos de violência. Cabe lembrar que Ares é o deus da guerra, né? A Atena, Minerva, é uma deusa da guerra, e o próprio Homero apresenta Atena como a deusa dos gritos da guerra, né? Das violências nas muralhas, e que destrói as muralhas também. Então, a violência, ela faz parte do divino e, consequentemente, faz parte também da nossa realidade humana, pois a nossa realidade humana, ela vem do divino, ela é um reflexo divino também. Já dizia Heráclito de Éfeso que o conflito é o pai de todos, né? Polemos pater panton. Então, eu acredito então que temos que lidar com esse lado bestial, selvagem e animalesco da nossa natureza, e o mito ajuda a gente a lidar com esse aspecto, porque o mito ele também funciona como uma forma de expiação justamente desse aspecto bestial e selvagem da nossa natureza e também da natureza divina. Eu acho que no fim das contas temos que lembrar que Perseu derrota o monstro aterrorizante da Medusa, que Hércules derrota a Hidra e que Zeus finalmente destrói o Tifão. Ou seja, o aspecto divino, o aspecto civilizatório, por assim dizer, ele vence o aspecto animalesco, pavoroso e aterrorizante e bestial no fim das contas. Então, esse é o caminho que a gente tem que seguir. A gente lida com a violência, entende ela como uma parte da realidade, mas temos que finalmente vencê-la, nem que usamos a própria violência para conseguir isso. Eu acho que cabe uma citação aí de uma máxima que é usada no mundo das artes marciais, e cabe lembrar que as artes marciais eram algo comum no mundo antigo. Existiam jogos, né, de artes marciais que eram dedicados aos deuses, existia um sentido religioso, ou seja, o homem antigo se preparava para a guerra, ele se preparava para a violência com um sentido religioso também, e cabe citar essa máxima aí do mundo marcial, que é você civilizar sua mente e tornar selvagem o seu corpo, né? Então, eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de transmitir para vocês no vídeo. A violência, ela existe no mundo divino, existe no nosso mundo, e nós aprendemos a lidar com ela explorando todo esse aspecto religioso das nossas práticas. É isso.